A figura abaixo exibe um quadrado ABCD em que M é o ponto médio do lado CD. Aí ele dá o quadrado aqui, tem um ângulo alfa e teta, com base na figura tangente de teta mais tangente de alfa é igual a... Aí ele coloca as alternativas aqui, então depois da vinheta. Resolução. Bom, aqui nesse problema, a Unicamp está pedindo qual é a tangente de alfa mais a tangente de teta. Visto que essa figura ABCD, ela é um quadrado, ou seja, o que é um quadrado? É um quadrilátero notável que herda todas as características notáveis. Eles têm os 4 lados paralelos, 4 ângulos iguais a 90 graus, os 4 lados iguais, ou seja, ele é um losango, e também ele é um retângulo, porque tem os 4 ângulos iguais. Portanto, galera, a gente logo consegue afirmar qual que é a tangente do ângulo alfa, visto que esse triângulo aqui, MCB, ele é um triângulo retângulo. E quais são as medidas desse triângulo? Olha só, a gente sabe que se isso daqui mede L, que é o lado do quadrado, isso daqui vai ser metade, L sobre 2. Então logo de cara, a gente já tem aqui o tangente de alfa, porque tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente no triângulo retângulo. Então tangente de alfa, olhando para esse triângulo MBC, porque ele é um triângulo reto sim, porque ele está dentro do quadrado, e esse ângulo MCB, ele também é o ângulo do quadrado, se é 90 graus, esse triângulo é retângulo, portanto o tangente de alfa vai ser o cateto oposto, que vale L, dividido pelo cateto adjacente, que é L sobre 2. E com isso nós chegamos à brilhante e fenomenal conclusão de que tangente de alfa, na verdade, vai ser esse L corta com esse L, fica 1 sobre meio, o inverso do meio é exatamente igual a 2. Tangente de alfa é igual a 2. Falta agora a gente pensar sobre o tangente de teta. E galera, eu pensei aqui em muitas estratégias para pensar como determinar o tangente de teta. Existem diversas maneiras, galera. Você pode determinar esse lado e esse lado. Então vamos fazer isso. Aqui nessa figura, galera, eu vejo dois triângulos semelhantes. Esse triângulo aqui, vamos chamar esse ponto de ponto O. O triângulo MOC, ele é semelhante ao triângulo BOA. Por quê? Vejamos, se esse ângulo vale alfa, esse ângulo vale alfa também, porque pela regra do Z, eles são alternos internos. Também nós temos que esse ângulo, ele também vale teta, porque teta e teta são opostos pelo vértice. Então já temos dois ângulos iguais, já é triângulo semelhante, mas só para desencargo de consciência, nós sabemos que esse ângulo bolinha é igual ao ângulo bolinha que está aqui. E qual é a razão de semelhança entre esses dois triângulos? Ora, galera, a gente sabe que o lado oposto ao teto do triângulo pequeno é L sobre 2, e o lado oposto ao ângulo teto do triângulo grandão vale L. Então K vale 2, o triângulo grandão é o dobro do triângulo pequeno. Agora veja, pessoal, a gente consegue calcular quanto vale esse lado usando Pitágoras, assim como a gente consegue calcular a diagonal do quadrado. A diagonal do quadrado a gente sabe que é lado a raiz de 2. Então aqui eu vou colocar lado a raiz de 2 logo de cara, e aqui eu vou chamar de A e eu vou aplicar um pitch. Aplicando um pitch, nós temos o seguinte, a relação de que o A ao quadrado, que é a hipotenusa ao quadrado, vai ser igual ao cateto ao quadrado, que, por exemplo, é L ao quadrado, mais esse outro cateto ao quadrado, que vai ficar o quadrado de L sobre 2, que é o L ao quadrado sobre 4. Daí nós tiramos que A quadrado, ele é igual a 4L ao quadrado, mais L ao quadrado, 5L ao quadrado sobre 4. Portanto, se a gente for tirar a raiz dos lados, vai ficar L raiz de 5, porque o L ao quadrado pula para fora da raiz como L, sobre 4, a raiz quadrada de 4 é 2. Então, esse lado aqui desse triângulo MCB vale L raiz de 5 sobre 2. Mas como eu havia falado, o triângulo MCO, ele é semelhante ao triângulo BAO, cuja razão de semelhança do grande dividido pelo pequeno é 2, é dobro o triângulo grandão em relação ao triângulo pequeno linearmente falando. Então todas as medidas do triângulo pequeno é metade do triângulo grandão. Então se tudo isso vale L raiz de 2, esse pedaço ele tem que valer L raiz de 2 sobre 3, porque isso daqui tem que ser 1/3 de tudo isso, e esse pedaço AO tem que ser o dobro disso, 2L raiz de 2 sobre 3. Note que 2L raiz de 2 sobre 3 mais L raiz de 2 sobre 3, ela forma o L raiz de 2, que é tudo isso. Então com o mesmo raciocínio, a gente chega a quanto vale o segmento OM. O segmento OM, que é justamente esse pedaço desse triângulo, tem que ser 1/3 também de tudo isso. Ou seja, tem que valer L raiz de 5 sobre 2 dividido por 3, ou seja, L raiz de 5 sobre 6. Maravilha, agora eu queria que vocês prestassem atenção nesse triângulo aqui, OMC, esse carinha aqui. Nós sabemos todas as medidas dos lados desse triângulo. Um aqui vale L sobre 2, aqui vale L raiz de 2 sobre 3 e aqui vale L raiz de 5 sobre 6. Fica a gosto do freguês pra gente tentar achar quanto vale esse teta aqui, ou pelo menos o seno ou cosseno dele. Se eu quiser achar o cosseno dele, eu vou fazer lei dos cossenos. Se eu quiser achar o seno dele, eu acho que eu vou fazer a lei dos senos. Vamos aplicar a lei dos senos para descobrir quanto vale o seno do ângulo teta e em
seguida a gente tenta achar a tangente dele para somar com esse 2 aqui. Ora, quanto vale então a lei dos senos aqui no triângulo MCO? A lei dos senos diz que o lado sobre o seno do ângulo oposto é igual ao lado sobre o seno do ângulo oposto, que é igual ao terceiro lado sobre o seno do ângulo oposto do terceiro lado. Como eu quero saber o seno de θ, então eu vou pegar o L sobre 2, que é o lado L sobre 2, dividido pelo seno do ângulo oposto, que aqui nesse caso é o seno de θ, que é o que eu primeiro quero descobrir antes de determinar a tangente, que é igual a um outro lado desse triângulo, por exemplo, L raiz de 5 sobre 6, dividido pelo seno do ângulo oposto, galera, que é o seno do ângulo bolinha. Só que, galera, o seno do ângulo bolinha, como esse carinha aqui é a diagonal e no losango a gente sabe que ele forma a bissetriz aqui do ângulo interno, então nós sabemos que aqui esse ângulo é de 45 graus, e aqui também vai ser de 45 graus, olha que maravilha. Em vez de chamar de bolinha, vamos chamar de 45 graus mesmo, porque é o que ele vale aqui no quadrado. Portanto, aqui é o seno de 45 graus, é um presente aí da Unicamp que você pode substituir, visto que nós sabemos que o seno de 45 graus tem a musiquinha da tabelinha, né? 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2 é raiz de cada um, e a gente sabe que o seno de 45 graus é exatamente igual a raiz de 2 sobre 2. Portanto, esse seno de 45 graus eu já vou substituir por raiz de 2 sobre 2, e veja que interessante, basta calcular quanto vale o seno de θ. Nossa, mas como é que a gente vai resolver isso? Bom, a primeira coisa que eu vou fazer providencialmente é simplificar esse L com esse L aqui. Também o 2 dá para simplificar com 6, 2 dividido por 2 dá 1, e 6 dividido por 2 dá 3, então fica 1 aqui e 3 do outro lado. Daí eu vou pegar o seno de θ, eu vou mandar pro outro lado, né? Vou multiplicar em cruz, eu vou isolar o seno de θ, então o seno de θ vem para cá. Vai ser então igual ao raiz de 2 sobre 2, dividido pelo raiz de 5 sobre 3, que quando a gente divide, a gente inverte multiplicando. Então, portanto, fica 3 sobre raiz de 5. Daí, então, portanto, nós sabemos que o seno de θ vale 3 raiz de 2 sobre 2 raiz de 5. Ora, mas e aí? Você quer saber, na verdade, a tangente de θ, você não quer saber o seno de θ. Bom, como eu tô vendo que o triângulo aqui, ele é um triângulo acutângulo, o triângulo MCO, então eu vou desenhar aqui um triângulo, um outro triângulo, tá nada a ver com MCO, porém esse triângulo, que por acaso é um triângulo retângulo, ele tem um ângulo θ, cujo cateto oposto vale 3 raiz de 2, e a hipotenusa, ela vale 2 raiz de 5. Esse triângulo existe, embora não tenha nada a ver com o triângulo MCO, ele também possui um ângulo θ, e com isso eu vou aplicar o pitch para tentar calcular, para tentar determinar quanto vale esse cateto adjacente, que eu vou chamar de, bom, já que esse cara aqui eu chamei de A, eu vou chamar esse carinha aqui de B. Cateto adjacente do ângulo θ vale B. Aplicando Pitágoras, nós temos aqui a hipotenusa ao quadrado, que é 2 raiz de 5 ao quadrado, vai ficar o quadrado 2, que é 4, vezes raiz de 5 ao quadrado, que é 5, 4 vezes 5 vai dar 20, é igual ao B ao quadrado, que eu quero descobrir, você já vai entender por que eu quero descobrir o B, mais o 3 raiz de 2 ao quadrado, o quadrado do 3 é 9, vezes raiz de 2 ao quadrado, que é 2 vezes 9, vai dar 18. B, portanto, vai ser exatamente igual ao 18 passa para lá, vai ficar menos 18 com 20, vai ficar 2 raiz dos dois lados para tirar o B ao quadrado. Como é geometria, as medidas são positivas, então a medida do B vai ser raiz de 2. Olha que interessante. Agora, observando este triângulo, nós temos quanto vale a tangente de θ. Ah, mas você não quer o ângulo θ desse triângulo, galera? Se o θ tá aqui ou o θ tá aqui, se esse triângulo possui esse seno raiz de 3 sobre 2 raiz de 5, então a tangente do θ vai ser o mesmo da tangente daqui. E para determinar a tangente de θ, basta a gente observar esse triângulo, só fazer o cateto oposto sobre cateto adjacente. O cateto oposto é 3 raiz de 2, o cateto adjacente, que é o B, que a gente acabou de calcular, vale raiz de 2. Portanto, galera, esse raiz de 2 vai embora, a tangente de θ vale 3. Então, para responder essa questão, que é o que ele está pedindo aí, a tangente de θ mais a tangente de alfa, tangente de θ mais tangente de alfa, é exatamente igual ao tangente de θ, que vale 3, mais o tangente de alfa, que vale 2. 3 mais 2 costuma dar 5, e 5 é o que está exatamente na alternativa C, aí da prova da primeira fase do primeiro dia da Unicamp 2021. Galera, é uma questão de trigonometria no triângulo retângulo. É claro que também envolve conceitos geométricos, então ele está falando aqui a história de um quadrado. O quadrado que tem os 4 lados iguais, e a gente tem os 4 ângulos iguais, a gente tem aqui as duas diagonais também são iguais, que é a característica que surge aí no retângulo, e também as diagonais formam bissetrizes, então esse ângulo aqui é igual a esse ângulo, e esse aqui é 45, aqui é 45 também, que é a característica que surge no losango. Então você precisa saber o que é um quadrilátero notável para você identificar primeiro a dica, talvez principal do exercício, que é esse carinha aqui sendo um quadrado, e a partir daí você extraiu algumas informações, você também pode usar as
as armas aqui da trigonometria, então a lei dos senos aqui no caso, e também a relação fundamental da trigonometria, mas eu não fiz a relação fundamental da trigonometria, eu fiz aqui um Pitágoras para substituir, visto que esse triângulo é um triângulo acutângulo e aí fica sem problemas fazer esse procedimento. Então, no geral, muito boa a questão. Então, espero que vocês tenham gostado também da questão, galera. Por favor, deixem o seu like, faça sua inscrição no canal, curta a nossa página do Facebook, torne-se um membro se você puder, assim você estará contribuindo diretamente com a iniciativa Canal Aulas a Mais. Também não deixe de nos seguir no Instagram. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo. Falou!